noite, noite, Sanga. boa Boa noite, noite, tudo bem? Boa noite, Fê. Bem-vindas, bem-vindos. Agradecer a presença de todos, dar uma saudação de boas-vindas para aqueles que fizeram o retiro ontem com o Rinpoche e estão vindo pela primeira vez para esse grupo de estudos, né? Para todos aqueles que já estão conosco aí há bastante tempo. A Andrea até me mandou uma mensagem agora à tarde dizendo: Olha, tem gente nova no grupo por conta do retiro, né? Então dá um oi para todo mundo e desejar que esses estudos sejam bastante auspiciosos, né? Uns ensinamentos muito específicos, os ensinamentos do Dzogchen, dentro de uma perspectiva. De uma perspectiva muito própria da tradição Bon e também da tradição Nyingma, mas aqui nós fazemos esse estudo a partir do Yungdrung Bon, né, a perspectiva do Dzogchen. Então, bem-vindas, bem-vindos aí para esse estudo. O Rinpoche, ontem, ele trabalhou a prece de Tapiritsa, né, e ele trabalhou bastante integrada à nossa vida, ao dia a dia, a como nós vivemos e como nós internalizamos esses ensinamentos em tudo aquilo que nós fazemos. E, de alguma forma, nesse estudo da segunda-feira à noite, a gente toca em alguns temas, como o Rinpoche faz, mas o nosso estudo, o nosso recorte, ele é bem assentado no livro Maravilhas da Mente Natural, do Rinpoche, e nesse livro ele vai dar todos os ensinamentos relativos ao Dzogchen nos ensinamentos do Atri, que é um dos ciclos de ensinamento do Dzogchen. Então, quem está chegando agora, eu convido também a olhar toda a playlist desse estudo, que já tem aí mais de um ano que a gente discute, se reúne e reflete, né, sobre o Maravilhas da Mente Natural, porque isso dá para a gente um pouco entender um pouquinho mais do momento em que nós estamos, porque nós estamos caminhando num processo dentro do Dzogchen que começa, além de conhecer toda a história, toda a tradição dele no Tibete, ele vai passar pela concentração, o desenvolvimento da concentração, o desenvolvimento da contemplação, para chegar no que é chamado de desenvolvimento da integração e as formas de integrar o Dzogchen à vida ordinária, ao dia a dia, tudo aquilo que nós fazemos. Buenas noches a toda a Sangha de América Latina, que também está aqui com a gente, né? E que Lina faz a tradução para o espanhol. Muito obrigado, Lina, por esse trabalho pelo Dharma. Nós iniciamos o nosso encontro de segunda-feira com a prece de Tapiritsa, então, de imediato, eu vou colocá-la aqui na nossa tela, a invocação a Tapiritsa, e já na sequência nós vamos para o estudo. Hoje o Charles mandou uma mensagem é, chamando a nossa atenção para a questão da prática, né? O Charles disse, olha, eu tenho um pouco de saudade de quando a gente fazia mais práticas nesse horário e sentindo um pouco falta de algumas questões tradicionais da prática, né? E aí eu expliquei um pouquinho para ele como esse horário das 19h30 ele era muito mais de estudo e o das 20h30 muito mais de prática, a gente acabava fazendo nesse horário
somente uma prece inicial, uma prece final, mas a gente tem tido pedidos de que a gente traga para segunda-feira alguma prática, alguma meditação. Então, só vou organizar isso com a Andrea durante a semana e aí a gente vê como a gente coloca talvez uma prática na segunda, só que o nosso horário talvez exceda um pouco às 20h30 a finalização. Como nós terminamos os yogas do sonho e do sono, a gente pode avançar um pouquinho mais aí para as 20h30, mas a gente combina no final da sessão. Vamos à prece de Tapiritsa. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal, branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta da ilusão, que é o samsara, e a base que autoliberta da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos por tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Tem um trecho aqui da prece que eu gostaria de repetir algumas vezes, porque ontem o Rinpoche se centrou, né, no ensinamento sobre essa parte. E durante a meditação, por várias vezes, ele trouxe essa questão e trouxe para a nossa reflexão o quanto de amor ou o quanto de razão tem, o quanto é coração e o quanto é razão. E enquanto ele ensinava, ele trazia isso repetidamente, esse ponto, na relação com seus filhos, na relação com sua família, o quanto é razão, o quanto é coração, o quanto está para além do intelecto. E coração aqui não é necessariamente as emoções, mas é a perspectiva dessa abertura, a perspectiva espaçosa, da espaciosidade, né? Essa abertura. Então, tem uma parte aqui, um verso
da prece de Tapiritsa que nos conecta a essa perspectiva aberta, a essa perspectiva Dzogchen, que é aquela parte ali. Por favor, concede sobre mim nesse exato momento o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. Por favor, concede sobre mim nesse exato momento o grande significado que está para além do intelecto, o grande significado da base primordial, a base primordial que é vazia e sem raiz. Tudo bem? Então, nós estamos no texto, na base, Kunshi. Como diz a prece de Tapiritsa ali, por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado de Kunshi, da base vazia e sem raiz, da base que está para além do intelecto. Nós estamos no capítulo 9, na página 141. Então, a gente vem nesse crescendo do estudo, que começa com a tradição, com a perspectiva de Chiné na concentração, com a contemplação, e passamos toda a perspectiva da integração, compreendendo os níveis de praticantes, desde os inferiores, os medianos e os superiores, como se dá a integração, como as características que cada praticante Dzogchen tem, na medida em que eles conseguem integrar o estado natural a tudo aquilo que faz na vida, no dia a dia. E nós chegamos, então, numa característica muito específica do bom, que vai se diferenciar de outras tradições, que é Kunshi, ou Kunji, que é a base. E o Rinpoche propõe aqui no texto um pequeno poema, uma pequena reflexão quanto a Kunshi. E aqui vem já aquilo que nós discutimos por muitas vezes. Se temos dúvida de como experienciar o estado natural, a perspectiva mente-céu é uma perspectiva que nos coloca nessa dimensão, muitas vezes com muita facilidade, para experienciar a vacuidade, a abertura, Kunshi. E essa ideia de mente-céu é uma das principais imagens dentro da tradição, dentro do bom. Então, tudo na perspectiva do bom está relacionado à perspectiva do céu. Kontunzampo é o céu. O Geshe-Dema diz, muitas vezes, que a grande devoção, ou o idam de um praticante Dzogchen é o céu. A Kontunzampo, como disse, é o céu. E a Shiwalmo, que é a nossa grande protetora, ela é azul como o céu. Nós praticamos normalmente no sábado de manhã o Buda da medicina, que é azul céu, espaço, abertura. Então, a devoção, se um praticante Dzogchen tem uma perspectiva devocional, é a esse espaço, a essa abertura, a esse azul infinito céu, ao tigre do coração, que é uma esfera azul, uma
esfera é de espaço. Kunsh é como o céu, nas dimensões ilimitadas. A sabedoria inerente brilha como o sol em todas as dimensões, em todas as direções. As manifestações dos três kayas brilham interminavelmente como os raios do sol. A base, Punche. Agora, como um praticante Dzogchen experiencia Kunshi? Como um praticante experiencia essa base? O Kunshi, ou a base de tudo, e a experiência pessoal. Quando ouvimos a base primordial explicada no contexto do Dzogchen e na perspectiva Bon, é bom confrontar essa explicação com a nossa experiência pessoal da base, obtida através da prática e da introdução do mestre. Então, a explicação fará sentido e será algo que podemos perceber em nós mesmos. Se ainda não tivermos a nossa própria experiência direta da base primordial, é melhor fazermos a prática de Shiné e obter a experiência por nós mesmos, em vez de formar ideias conceituais a partir de explicações. Rinpoche reforça sempre que é muito importante termos os estudos, recebermos os ensinamentos, fazermos as práticas, mas, sobretudo, termos a experiência direta. E ele chega nesse momento, depois de passar por toda a explicação inicial do Dzogchen, dizendo: olha, chegamos no momento da base, de Kunshi. O quanto nós já experimentamos da base? O quanto nós já fizemos a experiência direta da base? Porque se não fizemos ainda a experiência direta, nós temos um risco. E esse risco é de que o ensinamento sobre a base condicione nossa experiência da base. O ensinamento sobre Kunshi se torne para nós uma referência do que é Kunshi, uma referência do que é a vacuidade, uma referência do que é o vazio. Então há um risco em que o ensinamento pode se tornar um problema. Então, o que o Rinpoche está chamando a atenção, olha, a gente até pode estudar, entender e discutir com o Shequi a base, mas tudo que nós falarmos aqui vai ficar nas cercanias do que é Kunshi. Porque nós não temos como, pelo intelecto, pela razão, definir Kunshi. Então, tudo aquilo que nós falarmos sobre e tudo aquilo que o texto traz está apontando para Kunshi, está apontando para a base, está apontando para essa realidade vazia e sem raiz. Mas qualquer tentativa de definir Kunshi imediatamente perdeu Kunshi. Somente a experiência direta da base, enquanto vazia e sem raiz, se sustenta em si. E quando essa experiência é feita, ela é interna, ela é individual, que é uma característica também da nossa tradição. Ela é individual, ela é de cada um, ela é própria. Então, Kunshi diz dessa base vazia e sem raiz. E o Rinpoche
Olha, se você ainda não sabe do que nós estamos falando, se você ainda não fez a experiência da base, volta para chinês, volta para a prática, prática de concentração, prática de primeiro concentração para depois experienciar na contemplação e aí depois integrar. No Dzogchen, o Kunshi é a base de tudo e corresponde à sabedoria auto-originada e ao princípio de iluminação. Essa explicação não é a mesma de Kunshi no Alaya Vidyana, no sistema sútrico do Chitramatra, onde Kunshi é descrito como uma espécie de consciência mental que contém todas as categorias de pensamentos e traços kármicos, que dão origem às tendências virtuosas e não virtuosas, e às ações dos mesmos tipos. Quando nós estudamos no sistema bom, que é da escola bom, nós discutimos traços kármicos, mas é como se a mente ela tivesse uma superfície. E os traços kármicos, eles se constroem nessa superfície da mente e não na base. Então, nos yogas do sonho e do sono, por exemplo, nós nos conectamos à base. Com o sonho de claridade, nós estamos nos conectando com a base. Os sonhos divinatórios, os sonhos de sabedoria, quando recebemos ensinamentos dos mestres nos sonhos, é pela conexão com a base. O sonho sansárico, ele se dá na conexão com a superfície. Então, há uma diferença do que é Kunshi em sistemas diferentes. Na perspectiva do bom, é a base. Não é o eu, não é a formação dos traços kármicos, não. É a base. Vazia e sem raiz. No Shanshun Nyongyud, Shanshun Nyongyud, para quem está começando hoje, é todo um sistema de ensinamentos do Tantra Mãe, que é o principal ensinamento da tradição Bon, principal compilação de ensinamentos. A capacidade de tudo permear, própria de Kunshi, é simbolizada pelo espaço, ilimitado em extensão e direção. Então, Kunshi, de onde tudo origina, que é a base de tudo, de onde tudo vem, de onde tudo surge, é semelhante ao espaço. Tem como símbolo o espaço. Por isso, nossas deidades têm como símbolo o espaço, a abertura, a amplitude, o céu, que acaba sendo a principal referência. O espaço é a base infinita de toda a existência. E aqui a gente tem uma questão muito interessante em relação aos sistemas ocidentais, porque o espaço é onde tudo surge, na perspectiva bom. Então, não é, as coisas não surgem a partir dos outros elementos, terra, fogo, água e ar. As coisas surgem e se originam a partir do elemento espaço. E Kunshi é como elemento espaço. Por espaço, queremos dizer espaço externo do céu, o espaço interno do vazio da mente e o espaço habitado pelos objetos. Tudo aqui é espaço. Tem uma série de objetos que vão ocupando um lugar nesse espaço. Mas nenhum desses objetos tem realidade em si. O, o,
O Lama Santen acaba usando muito isso nos ensinamentos. Se tira a parede, sobra o quê? Né? Se você tira tudo isso aqui, o que que tem? E quando nós falamos de Kunshi, da base, do espaço, há três formas de olhar para esse espaço, né? Esse espaço externo do céu, esse espaço interno e o espaço físico onde nós estamos. Portanto, de acordo com os ensinamentos bons, esse espaço não se limita ao espaço externo nem ao espaço da mente. Na verdade, no Kunshi, não há distinção entre interno e externo. Anota isso. Não há distinção entre externo e interno. Por quê? Porque está para além de externo e interno. Está falando de outra coisa. Então, Kunshi não está nessa referência de interno e externo. É maior, porque não há ruptura, não há dualidade. Quando existe uma forma, como uma casa, por exemplo, essa forma cria a diferença entre interno da casa e externo, a saber, o espaço dentro e fora. O espaço interno parece cristalizar-se, de acordo com o formato da casa, de modo que falamos do espaço quadrado, triangular, oval e redondo. Kunshi permeia total e uniformemente tanto samsara quanto nirvana, e não está dividido em interno e externo. É a mente comum, dualística, que faz a distinção entre Kunshi interior, a ausência de um eu ou do indivíduo, que é a natureza vazia da mente, e o Kunshi exterior, que é a realidade absoluta de toda a existência. Na realidade, esses limites não se aplicam. Do mesmo modo que permeia a mente dos seres sensíveis, a sabedoria auto-originada do Kunshi permeia toda a existência fenomenológica e todo o universo. Ela se expande, se espalha em todas as direções, sem distinção de interno, externo, centro ou fronteira. Não se trata de uma perspectiva de integração, porque não há o que integrar. Percebem? Porque não há distinção. Nossa mente dualística é que impõe a heresia da separatividade, de que as coisas estão separadas, de que são coisas distintas, quando nada tem realidade em si. Nada tem realidade em si. Só há abertura. Uma imagem usada no Shanshun Nyogyud para Kunshi da mente compara o Kunshi da mente ao céu, onde o sol, que representa a consciência desperta inata, brilha claramente livre de pensamentos. Estes são comparados às nuvens. Na essência, não há diferença entre o céu e o sol, uma vez que não há separação entre a luz do sol e o céu. É pelo fato de Rigpa se manifestar no espaço vazio da mente que somos capazes de perceber a natureza do Kunshi, a natureza vazia. Rigpa é como o sol, desperto, luminoso, consciência. Kunshi, o espaço aberto.
É Rigpa, esse estado desperto, luminoso, autoconsciente, que permite conhecer Kunshi. Mas não há distinção entre céu e sol. Não há distinção entre Kunshi e Rigpa. Todas essas distinções colocadas são meramente de ordem didática, acadêmica, para que a gente possa compreender um pouquinho mais o signo, o significado. Mas se Kunshi permeia tudo, dentro e fora da mente, por que a presença não manifesta por fenômenos materiais, externos, como faz na mente? Poderíamos dizer que é porque a consciência desperta não está presente nos fenômenos materiais externos. O sol brilha no céu, mas só é refletido em objetos como os cristais, e não objetos como as pedras, que não têm potencialidade de refletir a luz. Do mesmo modo, a consciência desperta só pode se manifestar nas mentes dos seres sencientes, que têm potencialidade de refleti-la. Os fenômenos materiais externos não têm essa potencialidade. Ora, se o espaço permeia tudo, se Kunshi permeia absolutamente tudo, por que alguns seres são dotados da capacidade de iluminação? São dotados da capacidade de refletir essa, essa luminosidade. O que o Rinpoche vai dizer que poucos seres são como cristal e têm a capacidade de refletir a luz, de ser translúcido como cristal, a ponto de podermos ver do outro lado. Então, o cristal, ele acaba sendo um símbolo muito utilizado no Dzogchen, como essa capacidade de refletir a consciência, de refletir a luz. Então, aqueles seres que são sencientes, que sabem da sua existência, aqueles seres que defendem sua vida, que reconhecem que estão vivos e que defendem sua vida acima de tudo, esses seres, de acordo com a tradição, são capazes de iluminação, são capazes de refletir a luminosidade como um cristal. Por isso, nossa tradição diz que há Budas em todos os reinos. Onde há seres sencientes, há oportunidade de iluminação. Há Budas em todos os reinos. Porque o saber da existência, a senciência, é a condição, ou melhor, é onde está a potencialidade para a iluminação. Se a gente pensar que há uma contradição entre o fato de Kunshi ser a esfera única da totalidade e o fato dela permear todas as coisas, ela pode ser refutada com o exemplo do sol que reflete em todos os mares e rios. O fato de haver muitos reflexos não significa que existem muitos sóis, mas há somente um sol. Se a gente pensar que há uma contradição entre o fato de Kunshi ser primordialmente puro e o fato dele ser
o repositório dos traços kármicos e a fonte da ignorância, ela pode ser refutada, compreendendo-se que a base é isenta do dualismo de pureza e impureza que surge na mente em movimento, que faz as distinções. Por exemplo, o estado, o espaço pode estar poluído, mas a poluição está apenas na mente do observador. O espaço em si permanece espaço e não muda pelo fato de estar poluído. Da mesma maneira, a consciência desperta, que tudo permeia, permanece pura. A ignorância e os obscurecimentos surgem na consciência desperta da consciência, que faz a distinção entre entendimento e ignorância. No Kunshi, tanto Sansara como Nirvana são espontaneamente aperfeiçoados. Porque se Kunshi, que é a base, que é a raiz de tudo, que é a semente da iluminação, permeia absolutamente tudo, tudo é aperfeiçoado em Kunshi. Os traços kármicos que geram o ego, que gera tudo aquilo que surge, não são diferentes de Kunshi. A grande questão no Dzogchen é que tudo aquilo que surge é expressão. E é expressão da mente iluminada. A ignorância distorce a visão. A ignorância não faz com que a gente perceba as coisas como elas efetivamente são. Então, por estarmos, desde a criação da nossa identidade, sendo guiados pela ignorância e pela distorção, é que os venenos surgem. Apego, raiva, orgulho, inveja. Mas na perspectiva Dzogchen, tudo isso que surge não perde em nada a base, que é Kunshi. Então, um praticante que desenvolveu concentração, contemplação e integração, não quer dizer que ele não vai ter raiva, que ele não vai ter apego, que ele não vai ter inveja. É que ele terá tudo isso a partir de um estado desperto. Por isso, no Dzogchen, nós não negamos tudo aquilo que temos como seres humanos. Nós não negamos orgulho, inveja, raiva, a ignorância. Nós reconhecemos tudo isso e o nosso caminho se dá por meio disso. Porque tudo que surge é emanação da mente primordial. Tudo que surge é emanação da mente primordial. Seria possível pensar que a criatividade sansárica do indivíduo funciona como uma corporação. A nossa consciência da base, o Kunshi, é a nossa conta bancária emocional, onde armazenamos nossas experiências e traços kármicos e criamos personalidade. Então, essa nossa base individual, Kunshi, começa a acumular traços kármicos em sua superfície, não na base, mas na superfície. E o Rinpoche usa aqui a ideia para nós ocidentais da conta bancária. Você vai guardando essas coisas lá. Funciona como os livros de registro da corporação. Como receptáculos, eles próprios são vazios. O livro não tem nada, mas você vai escrevendo, botando coisa lá. Mas recebem o resultado das transações da corporação. Nossa consciência mental
guiada pelos desejos sansáricos, determina nossos objetivos e metas. É como o presidente da corporação que define as metas e delega responsabilidades motivado pela necessidade de poder e lucros. Nossa consciência obscurecida é a mente que se apega e retém suas experiências e não permite que elas se autoliberem. É como o tesoureiro, o expert em eficiência, que ciumentamente guarda os fundos da companhia. Nossos cinco sentidos, guiados pelos desejos, das metas, da consciência mental, conduzem nossas relações no mundo. Eles são como os executivos e empregados que fazem a mediação entre o presidente e o mercado. Conche, é essa nossa base, a mente. E os traços kármicos são tudo aquilo que no nosso dia a dia, na nossa vida, em que nós fazemos, vão sedimentando sobre a base e vão criando padrões, vão criando modos de ser no mundo, vão criando experiências, experiências negativas, experiências positivas. E é muito interessante quando o Rinpoche ele começa a nos guiar nesse estudo, nessa experiência, nessa prática, como um exímio mestre Dzogchen, ele vai fazer com que a gente pegue um desses traços kármicos e olhe diretamente para ele. Então, se nós temos algo que nos magoa, nós vamos olhar diretamente para isso. Se nós temos alguma dificuldade que nos incomoda, nós vamos olhar diretamente para isso. Se nós temos um vício, nós vamos colocar esse vício na nossa frente e vamos buscar nesse vício a realidade, a raiz. E nesse movimento de trazer o que o Rio chama muitas vezes de pessoa famosa para a nossa frente, é que nós vamos percebendo lentamente na experiência que tudo aquilo que surgiu foi a criatividade sansárica da nossa mente. Se algo te incomoda, foi você que criou. O meu pai me incomoda demais, né? Sei lá, meu filho me tira do sério, uma atitude de um mestre é insuportável para mim. Percebe que essa perspectiva em relação ao mestre, ao pai, ao filho, ao esposo, à esposa, nada mais é do que uma construção em minha mente que se projeta. Então, quando nós entramos na perspectiva Dzogchen, nós olhamos diretamente para isso. Isso não quer dizer que a raiva, o apego, o orgulho, a inveja ou qualquer outra coisa não vá surgir. Tudo surge. E nós reconhecemos tudo como expressão da base, de forma consciente. Porque o que é a integração é a consciência da base levada a todas as coisas. Mas para que essa consciência, para que conste a base ali exposta, visível, né, experienciada, possa ser levada a todas as experiências, é necessário, sobretudo, experimentar a base, vazia e sem raiz. E não há qualquer explicação intelectual que consiga dizer o que é exatamente a base.
Podemos academicamente definir, trazer uma série de elementos, mas experienciar, saber o que é a base, é só fazendo a experiência direta dela. Tem um texto do Rinpoche, Despertando a Mente Luminosa. No Despertando a Mente Luminosa, o Rinpoche não vai explicar todos os detalhes e elementos da tradição, mas ele vai, por meio dos 5 versos de Dao Gyaltsen, fazer com que a gente reconheça a Kunshi, reconheça e experimente a base como vazia e sem raiz. Não lembro se foi nesse final de semana ou no outro, em que um praticante, falando com o Rinpoche, trouxe os 5 versos de Dao Gyaltsen. Visão é mente, mente é vazio, vazio é luminosidade, luminosidade, a clara luz é a união, e a união é bem-aventurança. Quer dizer, trazendo todos esses elementos que surgem do exato momento em que nós conseguimos olhar diretamente para um traço kármico. E isso acontece quando nós temos, sei lá, um grande sentimento, uma grande mágoa com alguém, e a gente é capaz de olhar não para a pessoa e atacar por aquilo que nossa mente acredita que ela fez ou deixou de fazer, mas quando nós conseguimos olhar para a mágoa e entender que ela é uma criação da própria mente, entender que ela é uma expressão de Kunshi, mas isso de forma consciente, de forma desperta. As maravilhas da mente natural consistem exatamente nessa tomada, ou melhor, né, nesse reconhecimento da autoconsciência, da abertura de Kunshi, que é vazia e sem raiz, e que sua compreensão está para além do intelecto e que só pode ser experienciada. E o Rinpoche traz. Numa outra imagem do Shanshun Nyungyud, Kunshi é comparado ao espaço, Rigpa a um pássaro, a mente em movimento às asas e o corpo a uma rede. Como um pássaro capturado numa rede, o corpo, numa rede, corpo e mente se juntam por 3 razões kármicas. Mas quando a rede se rompe, o pássaro e a rede se separam e o pássaro foge. Vamos lá? O pássaro, Kunshi é comparado ao espaço em que o pássaro voa, Rigpa ao pássaro, né? A mente desperta ao pássaro, a mente em movimento às asas. Porque o que é a mente em movimento? Superfície de Kunshi, a superfície da mente, que é individual, onde os traços kármicos estão. Ora, se a mente natural, a base, é comparada ao pássaro, são os traços kármicos que nos levam de um lado para o outro. E a rede, aquela rede que de repente o passarinho fica preso ao corpo. Quando morremos, quando nos desconectamos do corpo, a mente voa, ainda carregada pelos traços kármicos. Quando desconectamos do corpo, adentramos no bardo, como esse pássaro, ainda guiado pelas asas. Da mesma maneira, quando uma pessoa morre, o corpo e a mente se separam. Contudo, apesar de rede e pássaro se separarem, eles nunca se separam do espaço. Por quê?
a mente nunca deixou de ser espaço. A sua junção e separação ocorrem no espaço. Da mesma maneira, a mente e o corpo nunca são separados da base Kunshi. Aqui, espaço representa a onipresença da base primordial e da consciência primordial, sempre presentes na mente, independentemente da consciência desperta estar presente ou distraída. O que faz com que nós nos embrenhemos na ignorância e percamos toda essa conexão com a base, a distração. Quando distraídos, nos conectamos diretamente aos traços kármicos, nos conectamos à superfície. E essa superfície, que o Rinpoche acaba não trazendo os elementos aí de quando adentra no bardo, é essa superfície que nos conduz no dia a dia, na vida, nas coisas que nós fazemos. Reconhecer Kunshi, experimentar Kunshi, diz dessa experiência direta da base, do vazio, da abertura. E essa experiência do vazio, da abertura de Kunshi, se dá por meio da prática, por meio da meditação e por meio dos caminhos mais diversos de meditação, que são Sutra, o Tantra e o Dzogchen. O Rinpoche ontem, na semana passada, nos yogas do sono, semana passada, nos yogas do sono, e ontem, por mais de uma vez, ele nos deu a introdução direta à natureza da mente. Ele está nos dando introdução direta à grande perfeição, ao Dzogchen. Cada vez que ele diz, você é Kontonzampo. Você é Kunshi. Você é a base. Você é o céu. Agora, a grande questão que ele traz aqui no texto é a nossa capacidade de reconhecer o ensinamento do mestre, o apontamento que o mestre faz com a nossa experiência. Com a nossa experiência do que é Kontunzampo, de nossa experiência do que é a base, de nossa experiência que é o céu. Então, a transmissão mente a mente do Dzogchen, a transmissão que se dá é uma transmissão experiencial, em que o aluno reconhece a experiência que ele fez nos ensinamentos do mestre. Que o ensinamento do mestre leva ele à experiência e ele reconhece o que é essa experiência naquele ensinamento. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi, Guta, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Ah, Denis, teve um momento que tu falaste, porque é meu primeiro estudo com vocês. Eu fiz o retiro com o Rinpoche do Yoga do Sono. E, claro, já conheci o Rinpoche, mas nunca tinha feito um retiro com ele, né? Então, algumas coisas na linguagem são novas para mim. Eu sou aluna do Lama Santem e vi que tu conheces, né, um pouco da maneira como ele ensina, digamos assim. E teve um momento que tu falaste numa sequência ali de frases que me lembrou os 6 selos.
só que um pouco mais detalhado. Tu sabes a que eu estou me referindo? Que tu Guta, não fala. sei. Que provavelmente é um outro ensinamento, né? Mas os 5 versos de Dao Gyaltsen, que é isso que talvez você está falando, visão é mente, Isso! isso. Sim, são os 5 versos de Dao Gyaltsen. É um caminho para a introdução direta à natureza da mente. O Rinpoche ensina os 5 versos naquele livro que eu apresentei agora há pouco, Maravilhas da Mente Natural. Perdão, no Despertando a Mente Luminosa, né? Esse texto, Guta, o Rinpoche ele não quis ser é, ele não quis ser um texto religioso. Então ele trouxe o Maravilhas da Mente Natural, perdão, o Despertando a Mente Luminosa para ser uma introdução direta à natureza da mente, inclusive para quem não quer ter nenhum compromisso religioso, nenhum compromisso com a tradição tibetana, com o bom, ou mesmo com qualquer expressão religiosa. Então, ele quis oferecer isso de forma laica. Mas ainda assim, aqui ele traz um grande ensinamento de Dzogchen, de Dao Gyaltsen, que é a iluminação pelos 5 versos. Visão é mente, mente é vazia, vazio é clara luz é a união, e a união é a bem-aventurança. Que nós fazemos isso até mesmo com uma meditação guiada, muitas vezes, para ir aos poucos tomando um pouco de consciência e experienciando esses níveis, né? Que aqui na discussão eu trouxe o primeiro, que visão é mente. Então, aquilo que eu chamei de mágoa, e o Rinpoche chama muitas vezes de pessoa famosa, nada mais é do que uma expressão da sua própria mente, da minha própria mente. Então, aquilo que eu odeio, aquilo que eu amo, não tem nada a ver com o que está fora. É só meu, é só eu, é a minha mente criando a dor, o sofrimento, a raiva, o apego. Estou criando isso o tempo todo como uma expressão. Nós não nos libertamos disso. De alguma forma, nós vamos continuar criando raiva. A libertação que se dá e pode se dar é da consciência. Então, a raiva pode surgir, mas ela surge de forma consciente. E aí ela pode ser compassiva, porque consciente. Então, que é todo o contexto das deidades iradas, por exemplo, né? Mas o Dzogchen, ele vai nos chamar a atenção exatamente para essa consciência desperta em absolutamente tudo. Pelo que nós somos movidos? Pelos traços kármicos, movidos pelos traços kármicos, ou pela consciência, pela autoconsciência, pela natureza pura da mente? A integração diz disso, de ser movido, movida por, pela consciência, né, pela base luminosa, por aquilo que Dao Gyaltsen diz, né, a mente é vazia e esse vazio é luminoso, que era o ensinamento de hoje, né? É a relação entre Kunshi e Rigpa, a vacuidade desperta, a vacuidade iluminada, que não tem como separar isso, não tem como dissociar uma coisa da outra, porque isso é uma coisa só. Então, essa base que é vazia, sem raiz, de onde tudo se origina, que é perfeita, completa e luminosa. Ô, Denis, Oi, Cida, tudo bem? meu amigo, quando você fala que a raiva pode, que ela vai surgir, né? Mas que ela pode ser compassiva,
Aí eu fiquei pensando, quando você fala isso, né? A tradição nos apresenta isso, compassiva para comigo mesma, ao sentir, desculpa que sumiu a minha imagem aqui, desculpa. Sim. Compassiva para comigo mesma, ao perceber-me sentindo raiva, e compassiva para com o outro. Algo, não sei se eu fui clara, mas é isso? Me ajude aí a, a esmiuçar um pouquinho essa raiva que pode ser compassiva. É importante tua pergunta no contexto que se nós tivéssemos texto sútrico, a gente faria de tudo para ir certo, porque desculpa um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Caiu? Voltou ou não? Tá Tá cortando. falhando. Tá. Está E falhando, agora? CEP. Só um pouquinho. Melhorou, por favor. Melhorou? Estabilizou ou não? Estabilizou. Ah, maravilha. Então, vejam só, quando a gente fala da raiva no contexto Dzogchen, nós somos desafiados a experimentar a raiva, fazer isso de forma consciente. Nós somos desafiados a manter a consciência durante a raiva. A consciência durante a raiva vai fazer com que a gente tome a decisão pela raiva. O que nós vamos fazer com ela? E ela é compassiva porque é o que o Rinpoche ensinava no outro dia, quando ele dizia assim: quando nós estamos na integração, nós vamos integrar ações virtuosas, ações neutras e ações não virtuosas. Para um Buda não tem diferença, concordam? O Buda está para além do que é virtuoso ou não virtuoso na perspectiva humana. Então, quando nós vemos uma deidade irada, que é a consolidação tântrica dessa experiência, essa deidade está numa raiva absoluta. Ela está destruindo coisas, ela está pisoteando egos, ela está. Tem deidades que ela vai ter uma saia de, de braços humanos, que ela tem o formato de um demônio, quer dizer, ela é uma expressão dessa raiva. Por que compassiva? Que está direcionada à iluminação. Então, a compaixão irada está direcionada à liberação e à liberação da própria raiva. E só é possível liberar a própria raiva, seja em si mesmo, no espaço, se consciente da raiva. Outro dia até trouxe uma brincadeira, né? Aquele discípulo que pergunta para o mestre: se eu estiver sentindo raiva, que mantra eu devo recitar? O mestre diz: olha, se você lembrar de um mantra que é possível recitar no momento da raiva, qualquer um serve. Recite o que você quiser. Por quê? Porque se isso acontecer, você tem uma conexão com consciência. A consciência está lá. Então a raiva começa a mudar a forma. A raiva começa a se transformar em outra coisa. Nos ensinamentos de Dzogchen, nós somos desafiados a experimentar tudo isso. Por isso os ensinamentos de Dzogchen são tão específicos. Porque a raiva é expressão, o apego é expressão, tudo da base. Porém, o que diferencia a, a nossa perspectiva, a perspectiva de um praticante Dzogchen realizado, nós, como praticantes inferiores, estamos olhando para isso tudo. O praticante superior já integrou, ele está vivendo a experiência da raiva de forma consciente, integrada, tendo ações antinomínicas de forma integrada, sem se separar da natureza pura da mente.
perfeitamente iluminado, reconhecendo. Como nós somos praticantes inferiores, nós ainda temos muita dificuldade de ter a experiência da natureza pura da mente, né? Aquelas categorias ali. O praticante inferior, ele experimenta a natureza pura da mente durante uma prática de meditação. Depois de muito treino, de muita chamata, de muita contemplação, ele faz a experiência. O indiano, depois de fazer a experiência, consegue passar ali um tempo na natureza pura da mente, fazendo algumas atividades. Praticante superior, ele integrou isso tudo à vida. Ele se tornou a própria prática. Obrigado, Cida. Ô, meu Conceição, amigo, eu que agradeço. Abraço. Não sei se ainda dá tempo, mas eu gostei da pergunta porque eu queria falar sobre a raiva, porque essa semana eu passei por uma, mas eu só percebi que eu estava com raiva depois que eu fiz a ação e depois tive que trabalhar o que você passou para nós o outro dia. É, não fique apegada da mulher que o mestre passou do rio pro outro, do lado para o outro, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu fiquei com raiva, eu não percebi que eu estava com raiva e eu estou agora com apego levando essa situação. Sabe, eu acho bem complicado praticar tudo isso, mas um dia eu chego lá. Conceição, eu acho que a grande questão é que, de algum modo, nós somos estudiosos de uma tradição tibetana, de estudiosos, estudantes, estamos começando nesse caminho, Ah, mas de uma tradição tibetana dentro de um recorte muito específico do budismo, que é o Dzogchen. Então, se nós formos pensar, por exemplo, no cristianismo, cometi um erro, é uma culpa que eu vou carregar para o resto da vida, que precisa ser purgada, que precisa ser purificada, e que aquilo vai ficar martelando na minha cabeça até eu resolver um dia. Se eu conseguir resolver, e que caso eu não resolva, aquilo vai me levar para uma perspectiva, de um castigo eterno. E de repente a gente está praticando uma tradição oriental em que culpa não faz sentido. Por que culpa não faz sentido? Porque culpa é um, é, mais algo que vai criar um problema no seu fluxo mental. Porque quando nós agimos com raiva, ok, agimos com raiva, pedimos desculpas ali para tentar resolver aquela situação, mas se a gente carrega a culpa, é mais um traço kármico que a gente consolida. E o traço kármico, culpa, é mais um obstáculo para a liberação. É mais uma coisa que a gente precisa olhar diretamente para ela e entender que aquilo que nós estamos criando como culpa nada mais é do que novamente uma criação da nossa própria mente, interferindo em tudo que a gente faz e atrapalhando o nosso dia a dia. Então, sim, é muito difícil a gente perceber a raiva que chegou, mas cada vez que nós reconhecemos a raiva, nós olhamos diretamente para ela e rimos dela. Se eu não me engano, Chogyal Trungpa tem uma frase muito interessante que ele fala assim: quando eu penso nas coisas que eu fiz pelas emoções, quando elas surgiram, eu rio da minha ignorância, de como eu fui capaz de cair na armadilha que eu mesmo criei, que minha mente mesmo criou, e eu caio nessa armadilha. E eu sinto raiva e me movo pela raiva e tenho ações a partir da raiva, né? E depois eu olho para aquilo tudo
com consciência, eu consigo rir, porque eu criei aquilo. E quando a gente olha, era vazio e sem raiz. Era sem sentido. E nós mergulhamos nisso, fortalecemos nossas ideias naquilo ali. Tem gente que fica anos sem falar um com o outro por conta dessas coisas, né? Oi, Ana e Paulo, com vocês. Obrigado, Denis. Obrigado, Conceição. E agora eu criei uma outra dúvida também, a partir da raiva, do apego, disso daí, porque a gente, através dessas ações, a gente cria também traços kármicos, né? A gente leva traços kármicos. Eu posso rir à vontade da minha raiva, mas o karma tá lá, eu criei o karma. Não criei, posso estar rindo, mas que eu, em algum momento, vai estar aquele karma se manifestando de alguma maneira, a não sei que eu mesmo que eu purifique, que talvez eu purificando, me arrependendo, isso, né? Essa relação fica meio. Como é que isso acontece, né? Quer dizer, que mesmo que eu trate isso, essa ignorância através do apego, da raiva, da inveja, do orgulho, elas vão estar aí construindo alguma coisa através das minhas ações no meu, no meu contínuo mental, né? E o fato de eu, é, vamos dizer, não dar bola para isso, não vai desfazer isso. Tô certa ou tô errada? Vamos pensar, Ana, que existem várias perspectivas para olhar para a mesma questão. Numa perspectiva mais tântrica, quando nós olhamos para um traço kármico, aquilo que se consolida, aquilo que aparece, aquilo que surge, se fixa na superfície da mente, nós vamos ter um remédio tântrico para isso. Então, qual é o remédio tântrico que se dá para se preparar para os ensinamentos do Dzogchen? Ou mesmo enquanto nós estamos estudando o Dzogchen, o Nundro? E um dos itens do Nundro é purificação de traços kármicos. Como é que nós purificamos os traços kármicos? Mantra de 100 sílabas. E restamos 100 mil vezes o mantra de 100 sílabas. 200 mil vezes, 1 bilhão de vezes. Por quê? Porque nós estamos na perspectiva da purificação de nossos traços kármicos. Ali, restando, restando, visualizando Shenlaokar acima da nossa cabeça e recitando o mantra de 100 sílabas. Para quem está na tradição Nyingma, fazendo Nundro, visualizando Vajrasattva, o mantra de 100 sílabas de Vajrasattva, e vendo todo esse karma, tudo aquilo se dissolver. No Nundro, a luz de Shenlaokar vai nos preenchendo e tudo vai saindo como ratos, como baratas, como animais, como tudo como sujeiras saindo e alimentando os seres que se alimentam disso. Quando nós estamos na perspectiva do Dzogchen, nós vamos olhar diretamente para esse traço kármico. E ele se dissolve. Porém, a grande questão e o grande risco do Dzogchen, e por isso ele não era ensinado de uma forma tão aberta, é que um praticante não que não fez o Nundro, que não viveu uma série de movimentos na vida, talvez não conseguiria entender essas questões do Dzogchen. Talvez ele não conseguiria compreender em profundidade isso, e ele começa a agir por raiva, achando que ele está agindo de forma consciente. E aí ele vai gerar mais karma. Por quê? Porque vai ter uma reação, né? Entende? Então, a perspectiva do Dzogchen é uma perspectiva
da visão a partir da mente natural. Então, se tem uma ação com raiva no Dzogchen, essa ação é pacífica. Ela não cria karma. Lembra que o Rinpoche diz? No estado natural nós somos incapazes de fazer o mal. Por quê? Porque nós estaremos conscientes. E poderemos ter ações antinomínicas, como na relação Tilopa e Naropa, que um dá uma sapatada na cabeça do outro e pela sapatada ele se ilumina. Pela sapatada ele desperta. Então, muitas vezes os mestres têm ações antinomínicas, ações iradas, para gerar conosco uma conexão, para gerar conosco uma chamada de atenção para o despertar. Então, há uma dificuldade para um ocidental, muitas vezes, entender um mestre Dzogchen. Porque como muitas ações são antinomínicas, e ele tem um movimento muitas vezes abrupto de fazer com que nossa mente se flexibilize, como nós estudamos nos yogas do sonho e do sono, quer dizer, flexibilizar a mente, ele pode ter uma ação extremamente violenta para com os nossos princípios, para com a nossa formação, e isso nos leva ao despertar. Eu gosto muito de quando o Lama Santen traz os exemplos que ele teve com o Shagdutuko Rinpoche. Lama Santen, vegetariano, ia comer com o Shagdutuko Rinpoche, ele pegava um pedaço de carne e botava no prato do Lama. Percebem que isso é antinomínico? Isso faz com que o próprio Lama Santen precise, naquele momento, naquele instante, rever todos os conceitos que ele tem e tudo que ele tem e preserva como vegetariano. E às vezes até, não estou dizendo do Lama Santen, mas muitos de nós que somos vegetarianos, o orgulho de ser vegetariano. E ali, naquele momento, eu tenho a oportunidade de romper com o orgulho. Mas eu tenho a oportunidade de ter raiva do mestre, de levantar da mesa, de sair, de xingar ele. E ele está tendo uma ação que pode parecer ser irada, mas é extremamente compassiva. Porque ele está criando uma conexão. Ele está levando para o despertar. Obrigada. Perfeito? Obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Muito bem. Semana que vem nós damos sequência ao estudo. Nós vamos estudar dentro da perspectiva do Shanshunyan Gyud Uma, a mãe, né? Então é uma coisa também muito específica da tradição. Eu convidaria aqueles que estão chegando para ir para a playlist. Eu acho que a Guta falou um pouquinho da dificuldade, é um monte de termo novo, um monte de coisa que a gente não vê no dia a dia, né? Então, de repente, ouvir os vídeos que estão lá numa velocidade 2 só para se ambientar, né? Ou mesmo ler o livro até aqui, vai acompanhando, vai vendo o que já foi estudado, porque isso também vai facilitar a compreensão. E a gente agora começa a entrar em umas questões bastante específicas do Dzogchen.
Todo mundo é muito bem-vindo, mas se por acaso tiver alguma dúvida, algum termo não fez sentido, alguma coisa está muito estranha, levanta a mão e fala. Não precisa se preocupar e pode falar mesmo durante o período da leitura ou ali quando eu abro um espaço, pode intervir em qualquer momento. O importante é não ficar com a dúvida, né? E ter bastante clareza aí do que o Rinpoche está transmitindo. Oi, Gutá. Oi, eu de novo. Ah, é recomendado para participar desse grupo e mesmo dos retiros com o Rinpoche que a pessoa já tenha feito o Nondro, porque eu não terminei o meu Nondro. Na perspectiva bom, não tem a exigência de completar hoje, né? O Rinpoche, ele não tem a exigência de completar ou de fazer um número para receber os ensinamentos. Isso vem de Yongdzin Rinpoche, que era o professor de Tenzin Wangyal Rinpoche, de que esses ensinamentos fossem propagados e quem tiver conexão com o Dzogchen vai avançar, né? Pelas bênçãos de Yongdzin Rinpoche, de Tenzin Wangyal Rinpoche e todos os mestres do Yung Drumbon, é, vem abrindo os ensinamentos do Dzogchen, então não há uma necessidade de ter feito o Nundro, né? Nós temos o Nundro dentro da tradição, tem todo esse processo, ele não é visto como uma prática preliminar, mas uma prática de fundamento. Então, o Nundro, claro, ele favorece muito a receber os ensinamentos, o aprofundamento neles, né? O Rinpoche ontem nos chamou bastante atenção, né, quanto a isso. Ele falou assim: como assim? Alguém que não faz prostrações temos que nos prostrar diante de algo, né? Ele chamava atenção ontem, mas não é uma condição, não é um pré-requisito, não, tá? Temos as bênçãos de Tenzin Wangyal Rinpoche, de Yongdzin Rinpoche, para receber esses ensinamentos. Muito obrigada. Dedicação final? Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar as minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria nas três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Da prece de Tapiritsa, por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa.